Bem, nesse vídeo a gente vai avaliar a condição de equilíbrio químico. A gente já viu, nos outros vídeos, que a energia de Gibbs da reação é igual à energia de Gibbs padrão da reação mais RT Ln de Q, sendo Q o quociente de reação, que é o produto das atividades dos produtos dividido pelo produto de atividade dos reagentes, elevado pelos coeficientes estequiométricos. E a gente já sabe, que na condição de equilíbrio, a energia de Gibbs é igual a zero. Então a energia de Gibbs de reação no equilíbrio vai ser igual a zero. Então vamos colocar essa condição nessa equação aqui e ver que resultado nos leva. Então a gente tem que a energia de Gibbs de reação é a energia de Gibbs padrão de reação mais RT Ln de Q. E vamos supor que a gente está na condição de equilíbrio. Então no equilíbrio, o ΔG vai ser igual a zero. Não o ΔG padrão, O ΔG padrão é fixo para uma dada temperatura e uma dada pressão. Esse aqui que muda com a composição porque depende de quê? Então no equilíbrio, o ΔG é igual a zero. E também a gente vai chamar o quociente de reação de K, de constante de equilíbrio. Então, quando esse cara aqui é zero, a gente tem que zero é igual a ΔG zero mais RT Ln de K, ou ainda, a gente tem essa relação bem importante, que a variação de energia de Gibbs padrão para a reação é igual a menos RT Ln de K. Essa relação aqui é uma daquelas que vocês precisam decorar para a vida. Bem, para a vida talvez nem tanto, mas precisa saber. K é a constante de equilíbrio para a reação. Como o nome sugere, ela é uma constante. Se o sistema está no equilíbrio, ela tem um valor fixo por uma dada temperatura. Tá? Ao contrário do Q. Q varia durante a reação, mas quando a gente chega no equilíbrio, o Q vira o K. E esse K fica constante no equilíbrio. E depende da composição do sistema, como eu já tinha falado, e depende do ΔG0. Então agora eu vou fazer uma conta envolvendo o ΔG0 e a constante de equilíbrio. Tá? Vamos supor que a gente tem, por exemplo, a primeira etapa. Esse é um exemplo que eu deveria ter digitado, mas a primeira etapa para a quebra metabólica da glicose, também chamada de glicólise, Então a primeira etapa da glicólise é a fosforilação, ou seja, adicionar um grupo fosfato à glicose, formando a glicose 6-fosfato. Então a gente tem a glicose, meio aquoso, mais uma molécula de ATP. Esse ATP vai ser consumido, formando glicose 6-fosfato, como vocês vão ver aí para a etapa G6P, glicose 6-fosfato. É formado uma molécula de ADP, o ATP é quebrado formando ADP, mais H+. Então você quebra uma molécula de ATP, você consome energia para fosforilar a glicose. Enfim, a 37 graus Celsius, essa reação tem um ΔG padrão de menos 34 kJ/mol. Nos próximos vídeos a gente vai ver como calcular esse ΔG0. Tá? E já dando um spoiler aqui, vai envolver umas quantidades tabeladas dos reagentes e produtos. Então, se a gente tem esse ΔG, como é que a gente faz para calcular o K, a constante de equilíbrio? Então, vou fazer a conta aqui. O ΔG0, ΔG padrão é menos RT Ln de K, ou seja, o Ln de K, que é a constante de equilíbrio, Ln da constante de equilíbrio, é ΔG0 dividido por RT. ΔG0 aqui sempre em joule, 34 kJ, 34.000 joule por mol. O R é 8,314 joule por Kelvin por mol. E a temperatura de 37 graus Celsius em Kelvin são 310 Kelvin. Então, aqui o joule corta com joule, o mol corta com mol, o Kelvin corta com esse Kelvin. E a gente tem que Ln de K
é igual a cerca de 13,192. É o que eu tenho anotado aqui. Então, para sair dessa PUC aí, né, como eu falei na aula 5, para quem estava, a gente aplica o exponencial aqui nos dois lados, porque o exponencial é a função inversa do ln. Exponencial de ln de k vai dar simplesmente k. Então, k é i de 13,192 vai ser igual a 5,36 vezes 10 na 5. Então esse é o valor da constante de equilíbrio. E se a gente não alterar a temperatura do sistema, essa constante de equilíbrio é fixa, tá? Tipo, por uma dada temperatura ela é fixa, por isso que é chamada de constante, aí depende da composição. Essa reação aí vai ter sempre essa constante de equilíbrio. É claro que toda reação vai ter sua constante de equilíbrio, né? Mas elas variam, a constante de equilíbrio varia apenas com a temperatura. O K não, o K vai variando ao longo da reação, né, até a reação chegar nessa constante de equilíbrio. No próximo vídeo a gente vai fazer uma análise, uma comparação entre o K e o Q. Né? O que a gente pode inferir sobre o equilíbrio se a gente sabe o valor de Q e o valor de K. A constante de equilíbrio é fixa por uma dada reação, né, como eu falei, uma dada temperatura por uma dada reação. Em geral, quando o valor de K é bem alto, significa que a reação no equilíbrio tem uma alta quantidade de produto. E quando o valor de K é baixinho, é menor que 1, por exemplo, significa que no equilíbrio a gente tem uma alta quantidade de reagente, ou seja, a reação tende a não se completar. Bem, a gente vai fazer essa análise melhor no próximo vídeo.